do Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gazarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em voz alta: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram este fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles, e todos ficaram admirados. Você pode dizer: todos ficaram admirados? Todos ficaram admirados. Eu tenho algo da parte de Deus para liberar sobre a tua vida nesta noite, e é por isso que eu peço para você: ouça, porque existe uma grande guerra acontecendo em todo o tempo. Olha para o teu irmão e diz: existe uma grande guerra acontecendo em todo o tempo. Existe uma grande guerra acontecendo em todo o tempo. Uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual está acontecendo entre o teu físico e o teu espírito. Uma grande guerra espiritual está acontecendo entre o teu físico e o teu espírito, ainda que o teu espírito já tenha sido recriado por conta do teu encontro com Cristo Jesus. Entre o teu corpo e o teu espírito existe uma alma, uma mente. E eu quero que você repita isso, e é exatamente nesse lugar. Pode falar? É exatamente nesse lugar. Que a alma é transformada. Verdadeiro campo de batalha. Perceba, queridos, que está acontecendo
acontecendo uma grande batalha espiritual entre o teu corpo e o teu espírito, na tua alma, na tua mente. E esta batalha, ela está sendo travada com propósitos contrários e favoráveis. Olha para o teu irmão e diz: propósitos contrários e propósitos favoráveis. Há, na verdade, queridos, um verdadeiro campo de batalha na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, que vão se transformar em comportamentos. A batalha está acontecendo nesta esfera dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos, e o resultado desta batalha está se transformando em comportamentos. Que comportamentos você está falando? Dos teus comportamentos, da forma que você tem se comportado. É importante que você saiba, queridos, que na tua alma está acontecendo esta guerra. E esta guerra está bem entre o teu corpo e o teu espírito. E eu quero lembrar você nesta noite: existe alguém interessado. Existe alguém que está aí atento, trabalhando, guerreando com um propósito de trazer sobre a tua vida, de definir sobre a tua vida o que você pensa e o que você faz. Tem gente trabalhando com o propósito de definir aquilo que você está pensando e fazendo. E esse inimigo, o inimigo da tua alma, ele não está brincando, ele está trabalhando fortemente para trair sobre você um cativeiro espiritual. É possível, querido, que esse inimigo, que esse demônio me coloque em cativeiro? Sim, é possível. E ele está trabalhando, e ele usa de algumas formas, ele usa de algumas estratégias, ele sabe muito bem como fazer isso. E uma das formas que ele usa é o isolamento. Isolar para poder conquistar. Fala isso para o teu irmão: irmão, o inimigo está trabalhando para tentar te isolar, para poder conquistar. E aí a pergunta é, queridos, conquistar o quê? Conquistar a tua maneira de pensar. O diabo está trabalhando, está tentando te isolar para poder conquistar a tua maneira de pensar, para poder assumir o governo dos teus sentimentos. Com isso, ele vai influenciar os teus comportamentos. Pastor, do que você está falando? Estou falando de uma guerra. Eu estou falando de uma grande batalha espiritual que está acontecendo entre o teu corpo e o teu espírito, exatamente na tua alma, na tua mente, com o propósito de estabelecer a forma que você vai se comportar, a forma que você vai se mover, a forma que você vai viver. E o que ele tem feito? Você lembra que eu ministrei? E é por isso a importância, queridos, de nós recebermos toda a porção. Eu ministrei uma palavra e eu falei sobre a lepra. E a lepra tem um significado na Bíblia. A perda da sensibilidade. As pessoas se tornam insensíveis. E eu também ministrei a tal da amnésia, o esquecimento. As pessoas acabam se esquecendo quem esse Deus é, o que Ele fez por ela. E é justamente essas enfermidades espirituais que o diabo está tentando colocar na vida do povo de Deus, para que o povo fique insensível à palavra. O leproso, fisicamente, ele não tem sensibilidade.
Cai pedaço, ele não percebe. Você pode enfiar uma agulha, ele não sente nada, ele está insensível. A pessoa que tem amnésia, ela tem um problema de esquecimento, ela não consegue lembrar. E é justamente essas enfermidades que o diabo coloca quando ele consegue isolar a pessoa, para que ele possa assumir o comando da mente da pessoa. O propósito dele, o alvo dele é aqui, a nossa mente. E é por isso que ele está trabalhando, para assumir o controle da minha mente. E com isso, ele vai fazer com que eu me comporte, com que eu tenha atitudes segundo o propósito dele. E o propósito dele, com certeza, é roubar, matar e destruir. Você pode falar? Matar, roubar e destruir. Pode falar de novo? Roubar, matar e destruir. Matar e destruir. Esse texto ele é bem oportuno para mim falar, pregar libertação, endemoniamentos, expulsão de demônios, bem porque foi justamente o que ia acontecer. Mas eu quero chamar a tua atenção, queridos, para esta ação do inimigo da tua alma, o inimigo da tua mente. Como ele trabalha, como ele está exercendo esta ação demoníaca na mente daquele que ele encontra uma brecha, na mente daquele que ele consegue se apropriar. Você já viu pessoas que são de Deus, já tiveram encontro com Deus, estão tendo atitudes mundanas? Será que você já viu, queridos, um crente numa quermesse? Será que você já viu um crente numa festa de piano? São territórios, queridos, são territórios consagrados a demônios. E lá está o crente, pisando naquela terra consagrada. Ele pisa naquilo lá. Será que existem crentes que estão pisando em terras consagradas? Está assim de crentes. O que isso vem falar, queridos? Que essa batalha que está acontecendo entre o corpo e o espírito, de uma forma mais específica na mente da pessoa, na alma da pessoa, o propósito contrário tem ganhado espaço, tem se fortalecido, a pessoa tem se enfraquecido, ela tem perdido aquela sensibilidade. Isso fala de uma doença espiritual, isso fala da lepra, insensibilidade espiritual. A pessoa teve encontro com Cristo, ela recebeu Cristo na vida dela, se tornou nova criatura e ela começou a caminhar e desfrutar da excelência. Daqui a pouco, ela começa a perder espaço na batalha na mente, começa a enfraquecer, ela começa a se esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela. E aí, o inimigo que tem o propósito de dizer como a pessoa vai se comportar, ele começa realmente a fazer ela se comportar do jeito que ele quer. E isso está falando do que, queridos? Isso está falando de cativeiro espiritual. As pessoas estão sendo dominadas na sua mente, e por conta da insensibilidade, elas não conseguem perceber o cativeiro, elas não conseguem discernir que uma ação contrária à vida dela está ganhando território sutilmente na vida dela. E olha, filhos, em muitos casos, quando a pessoa abre os olhos, ela, para alguns é muito tarde.
E aí, filhos, só Deus para ter misericórdia mais uma vez da vida dele. Existem, queridos, muitas pessoas, eu estou falando da igreja de Cristo, que está sobre a face da terra, que está presa em meio a cativeiros espirituais. Elas não conseguem perceber, estão esquecidas do Deus poderoso que alcançou elas com misericórdia. E o inimigo tem iludido. Você sabe o que o mundo oferece para nós? Ou pelo menos ele tenta fazer com que nós engolamos? Ilusão, falsa aparência, algo que não tem substância, que não é real, algo que vai passar um período e passa. Mas as pessoas estão tão cérebras, tão sensíveis, tão esquecidas de quem é esse Deus, que elas acabam recebendo para si esta ilusão. E olha, filhos, eu falei para você da lei da semeadura. A lei da semeadura é exatamente aquilo que eu plantar, é exatamente aquilo que eu vou colher. Tem como ser diferente, pastor? Não tem aí um jeitinho brasileiro? Não tem. Plantou, colheu. Eu espero que as irmãs não fiquem traumatizadas por conta do abacate, porque elas estavam lindas e dançaram muito, né? Mas é fato, né? As batalhas, as guerras, elas estão acontecendo, e à medida que o inimigo da alma ganha espaço, as pessoas vão ficando mais insensíveis e mais esquecidas de quem é Deus na vida delas. E sutilmente elas vão cedendo às ilusões, às paixões do mundo. Tem crente se desviando? Assim. Ele se desvia assim, ó. Desviou. Não, filhos. É um processo. Já começa a trabalhar na mente. E ela começa ficando insensível, perdendo, se esquecendo, perdendo essa unção. E quando elas vão acordar, elas vão perceber: estou pisando em terras estranhas. Mas eu preciso lembrar para você nesta noite, igreja, que há um desejo no coração de Deus. E o desejo do coração de Deus é honrar não somente a nós, mas toda a nossa família. É propósito de Deus nesse tempo que a honra de Deus se estabeleça na minha vida e na minha casa, na tua vida e na tua família. É propósito de Deus. Deus está trabalhando. E é por isso que essa batalha está acontecendo. Porque para uma batalha espiritual acontecer, precisa de duas forças lutando. Mas eu também não quero que você pense, querido, que Deus está lá até cansado de tanto lutar. Bem, porque o nosso Deus é soberano. Glória a Deus. Se você tiver com os teus ouvidos apurados, os teus olhos apurados, dá uma olhada no Espírito Santo, você não vai ver uma reunião dele. Verdade. Mas que as guerras estão acontecendo? Estão, por conta dele. Tanto uma parte como a outra parte está interessada em você. Fala, esses conflitos estão acontecendo por conta da minha vida. Esses conflitos estão acontecendo por conta da minha vida. Quando uma pessoa influenciada pelo diabo, ele leva ela a fazer aquilo que ela não quer fazer. Ela não quer fazer, mas ela faz.
Porque há uma prisão na mente dela. Há um cativeiro espiritual. Há um domínio sobre a vida dela, na mente, na alma dela, que faz com que ela faça aquilo que ela não quer fazer. Paulo é um exemplo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, o mal que eu não quero fazer, pronto, esse eu estou fazendo. O bem, esse eu quero, mas não consigo. Mas o mal eu não quero, mas estou fazendo. Existe uma batalha, queridos, uma guerra espiritual. Ela está acontecendo. Essa batalha não para. Ela é constante. Amém. Em muitos casos, há uma cauterização na mente das pessoas. Elas ficam cauterizadas. Elas não conseguem ver mais nada. E aí a mulher olha para o marido. Não foi esse marido que eu casei. O marido olha. Quem é essa mulher? Não é ela que eu firmei a aliança. A mãe olha para o filho e fala: Deus tenha misericórdia desse filho que eu gerei. São pessoas que já estão dominadas nesse cativeiro. E ele leva a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Esse homem, o homem da história aqui, ele estava aprisionado. E que situação terrível. Ele estava num grau avançado de domínio, de cativeiro espiritual. E a verdade, queridos, que ele era violento. Mas esse violento aqui me chamou a atenção. E eu quero chamar a tua atenção. Aquele homem era violento, mas eu fui dar uma pesquisada ali e eu consegui compreender algo que o Senhor me revelou. Esse violento dá uma conotação de uma pessoa argumentadora. Ela tem argumento para tudo. Ela não consegue, você não consegue chegar na pessoa. Já se deparou com aquela pessoa que ela sabe tudo. Você não consegue ajudar ela. Ela sempre tem uma resposta. Ela sempre tem um argumento. Você até quer. Você está vendo, ela está vivendo o caos. Mas todas as vezes que você chega para tentar ajudar, ela argumenta, ela arruma respostas e respostas. É exatamente, queridos, o que tem acontecido na mente de muitas pessoas. Elas estão cauterizadas. E você tenta ajudar, tenta se aproximar, e não consegue se aproximar, por conta que ela anula, ela torna nulo tudo aquilo que você libera sobre a vida dela. É um bloqueio que anula toda a informação que é lançada sobre a vida da pessoa. Você acaba sem saber o que fazer. Diga: quando você aborda uma pessoa e diz: você precisa de ajuda, ele começa a argumentar de forma que você não consegue ajudar. Pastor, isso existe? Eu penso que você deve conhecer alguns deste jeito. Os argumentadores. E você sabe, queridos, muitas vezes são até pessoas inteligentes, instruídas, que acaba com que essa instrução, com que esse conhecimento favoreça, não ela, mas aquele que está batalhando para mudar, para dominar o comportamento dela. E aí, filhos, ela se move do jeito
que o inimigo quer, porque ele assume aqui os pensamentos, as vontades, os desejos, tornando os comportamentos dela do jeito que ele quer que seja. E aí há um distanciamento, porque essa pessoa ela começa a se isolar. É tudo do jeito dela, é da forma dela, é do tempo dela. Ela mesma acaba se isolando, e quando ela se isola, ela se torna um prato cheio para o inimigo da alma dela, ao ponto de ele conseguir cauterizar a mente dela, tornando ela incapaz de fazer aquilo que ela gostaria de fazer. E aí, filhos, é aquela coisa, né? Quando a pessoa menos espera, está lá onde? Pessoa na biqueira, usando droga. O marido, ele não quer, mas a hora que ele menos espera, ele está lá onde? Com ela. E ela? A outra. E aí, queridos, aquilo começa a gerar destruição, distanciamento do propósito de Deus. Aquele comprometimento que havia, ele já não existe mais. Aquela responsabilidade diante do altar já não existe mais. Ela se tornou uma argumentadora. E aí, filhos, só Deus para operar um milagre. Ainda bem que o nosso Deus opera milagres e maravilhas. Fala para o meu irmão, meu Deus opera milagres e maravilhas. Eu estou falando, queridos, de uma prisão, mas uma prisão incontrolável, uma ação que se move na vida da pessoa, que impede ela de fazer o que ela até gostaria de fazer. Ela não consegue. Ela não consegue fazer. Ela quer mudar, mas não consegue. Você sabe por quê? Por causa de um domínio espiritual na mente, onde está registrado a identidade dessa pessoa. Porque é lá na mente, na alma, que está o registro da identidade dela. Ela não consegue identificar isso mais. Ela perde a identidade. O diabo começa a adoecer ela, com lepra, com amnésia, vai cauterizando a mente da pessoa. Filhos, ela se distancia tanto. É o caso desse cidadão aqui. A Bíblia diz que ele estava isolado da família, dos amigos, da sociedade. Ele vivia no meio dos sepulcros, isolado. Na vida dele, aleluia, né? Jesus apareceu e com uma palavra mudou aquela história. A verdade, queridos, que esses argumentadores, aquele que você está vendo como está se lascando, você quer ajudar, mas quando você chega lá, está o argumento lá. Ele argumenta, você não consegue ajudar. Mas existe alguém que pode fazer algo real. Que pode operar milagre e maravilhas. Um Deus todo-poderoso. Amém. Amém. Muitas vezes a esposa, ela quer ser esposa, mas não consegue. O filho quer ser filho, mas não consegue. A mãe quer ser mãe, mas não consegue. Isso, queridos, eu poderia falar tantas coisas aqui, tantas coisas de posicionamentos de mãe, de esposo, de marido, de filho, que tem um papel, mas não consegue desenvolver esse papel por conta desta resistência, por conta desta guerra
ao qual ela está perdendo território. Porque se eu falar para você que a função do pai é essa, da mãe, do filho, nós vamos olhar e nós vamos perceber que muitos pais não cumprem o seu papel. Muitas mães não cumprem o seu papel. Muitos filhos não cumprem o seu papel. Maridos, da mesma forma. Homens, eu chamei a atenção dos homens, eu falei, sacerdote, você tem um papel dentro daquela casa. Esse papel é teu. Você é o guia espiritual. Eu me lembro que eu falei semana passada, a inversão de papéis. Mulheres que, deixa comigo a coisa, aí aquela síndrome de Adão está sobre o homem. Vamos arrumar problema, faz aí, do teu jeito. Eu me calo, eu me silencio para evitar o problema. E você viu o que deu, né, filhos? O silêncio de Adão. Você viu o que resultou? Aquele homem não ter cumprido o seu papel de sacerdote dentro daquela família. Olha que família abençoada dela. A presença de Deus estava ali. Tinha dor, sofrimento, faltava alguma coisa. Que família abençoada, a família de Adão. Não é que aquele homem calou a boca, deixou o caos se estabelecer na vida dele, da família dele? Por conta daquele silêncio, nós estamos sofremos. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus te ama, irmão. Deus ama tanto você que tem buscado te atrair. É Ele que está se movendo nessas batalhas para conquistar a tua forma de pensar, os teus sentimentos, os teus desejos, para que você tenha comportamentos alinhados aos padrões de um verdadeiro conquistador. Aquele homem estava naquela situação de cauterização. Ele estava endemoniado. E a Bíblia diz que ali não era um demônio, era um monte de demônio que estava sobre a vida daquele homem. Perceba o que eu estou falando para você. Aquele homem, ele estava, se já não cauterizado, estava no processo de estágio final de cauterização. Sobre a vida dele, os demônios que estavam lutando para assumir o comando, as batalhas espirituais que aconteceram na mente dele, foram mais fortes do que as decisões dele. E ele foi oprimido, houve uma pressão sobre a vida dele, houve uma opressão sobre a vida dele, em seguida, uma possessão sobre a vida dele. Ele ficou endemoniado. E havia muitos demônios ali, ao ponto de ele se isolar no meio dos sepulcros, ao ponto de ele viver com pedras se cortando, gritando, uivando que nem bicho. Ele estava completamente dominado pelos demônios. Mas Jesus apareceu, queridos. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus apareceu e liberou uma palavra sobre a vida dele. Uma palavra que encontrou, se bateu de frente com o desejo que ele tinha de fazer, mas que ele não conseguia. E ali um milagre aconteceu. Ele foi liberto. E ele começou a testemunhar a grandeza, o poder de Deus. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou: não, você tem um serviço. Aonde? Eu tenho algo para você fazer, mas eu quero ir contigo. Calma, vai fazer o que você tem que fazer primeiro. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Vai lá na tua casa, consertar lá, ser um instrumento de conserto dentro da tua família.
E a Bíblia diz que ele testemunhou a unção, o poder sobrenatural de Deus na vida dele. E eu creio, queridos, que milagres de salvação rompeu. E aonde ele passava, ele falava, e a unção de convencimento estava com ele, operando os milagres, as maravilhas. Há uma palavra de Deus para você nesse tempo. Amém. Essa palavra, queridos, está já liberada. De que jeito? Em fórmula de força-tarefa. Porque esse monte de mensagens, essa série de mensagens, ela está falando de uma coisa. Não é um monte de mensagem, é uma mensagem. Que seria interessante que todos ouvissem a mensagem inteira, não partes da mensagem. Porque ela se tornaria muito mais eficiente na tua vida se você ouvir a mensagem inteira, que está picada em partes. E agora, pastor, quinta-feira eu estou aqui para dar continuidade na mensagem. Domingo que vem da mesma forma. E assim, a palavra que Deus está liberando é uma palavra linear. Ela está me levando às grandes conquistas. Eu não posso esquecer, e eu vou encerrar falando isso para você enquanto o louvor se posiciona. Queridos, está acontecendo, você pode repetir isso? Está acontecendo uma grande batalha entre o meu corpo e o meu espírito. Aonde exatamente está acontecendo? Na minha alma, na minha mente. É lá que está acontecendo. Então, filho, fica atento, vigia. Deus te deu pés santos. Não pode pisar em qualquer lugar. Ouvidos ungidos. Não é para ouvir qualquer coisa, não. Olhos ungidos. Não é para ver qualquer coisa. Agora, filho, tanto Deus como o diabo está tentando te influenciar. Influenciar o quê? Na minha decisão. Já ouviu falar do tal do famoso livre-arbítrio? Então, Deus tem poder de tocar o teu livre-arbítrio? Tem, mas não vai fazer isso. Porque Ele assim determinou que eu fizesse essa escolha. O diabo pode tocar? Não. Senão já tinha tocado. Agora, o que pode acontecer? O diabo vai tentar influenciar. Deus, do outro lado, influenciando. O que você está falando? A batalha espiritual que está acontecendo entre o teu corpo e a tua mente. Lá no teu corpo e o teu espírito. Lá na tua alma. É lá que estão tentando influenciar os teus pensamentos, desejos e vontades, que vão se transformar em